ciência. Agora, o importante é que chegar à realidade, no caso, voltando à Terra, não mais da realidade de Platão, exige uma invenção. Eu acho que a ciência inventa coisas que às vezes não servem. Casos históricos inegáveis. O calórico era um modo de transmissão do calor até o século XIX. No século XIX, o calor era transmitido por um fluido, que era o calórico. Com a termodinâmica e a teoria cinética dos gases, o calor vai ser um movimento. O calórico é abandonado. Foi uma invenção abandonada. Mas por muito tempo se estudou as propriedades do calórico. O neutrino foi inventado. Uma desintegração nuclear, em que um núcleo atômico emite uma partícula chamada beta, que ou são pósitrons ou são elétrons, verificou-se que a energia e a quantidade de movimento não eram conservadas. Então deveria haver uma terceira partícula, indetectável. Tinha uma massa extremamente pequena e não tinha carga elétrica. Mas era necessária para respeitar a conservação do movimento. O princípio de conservação da quantidade de movimento e da energia se colocava num patamar inatacável. Então inventaram o neutrino. E o neutrino depois é coerente com todas as observações que são feitas até hoje. Talvez o exemplo mais clássico até desse processo é o fóton, que foi inventado pelo Einstein para explicar o efeito fotoelétrico. A luz poderia ser vista como uma multidão de partículas de massa zero, massa em repouso zero, o que parece uma contradição, porque a ideia de partícula está associada de massa. Uma partícula de massa zero é que nem café sem cafeína. E, entretanto, ele se tornou depois incorporado na física. Então, a descoberta da realidade depende um pouco de uma invenção. Nesse aspecto, uma das correntes atuais, muito na moda, que é o construtivismo, tem certa razão. A ciência é inventada, mas é inventada com um caminho que é capaz de testar a coerência dessa invenção. O mundo é inventado. Não é nenhuma novidade. Desde Berkeley se acreditava nisso. Mas o construtivismo contemporâneo tem correntes diferenciadas. Na sua visão mais radical, nega o real. Diz que a ciência só trata das coisas que ela inventa. E ela, portanto, seria passível de uma crítica por causa disso. Eu acho que não compete muito essa crítica ser feita. Porque é assim que a ciência funciona. A realidade, desde Kant, é inatingível, porque nós só percebemos os fenômenos. Mas a ideia de que você pode chegar à realidade através dos fenômenos é uma espécie de heurística, de uma adivinhação orientada e controlada.
como é o caso da dedução, em que você inventa e vê as consequências do que você inventou. Mas inventa com base em fatos que dão alguma razão para você fazer aquela invenção. Então, o nosso mundo moderno, das partículas elementares, é extremamente estranho aos sentidos humanos. Por exemplo, se você pegar o próton e o nêutron e considerar um núcleo atômico, o volume do núcleo atômico, o raio dele, não é capaz de conter os prótons e os nêutrons dos núcleos maiores. O próton e o nêutron dentro do núcleo não são propriamente prótons e nêutrons, são prótons e nêutrons virtuais. Eles não cabem lá. Como se tivesse uma caixa com bolinha que você pusesse mais bolinha do que cabe na caixa. É um mundo muito estranho a intuição humana. No século XX, a física se separa muito da intuição. Para falar a verdade, ela sempre esteve separada da intuição. É que nós nos acostumamos. Por exemplo, o Newton falou que massa atrai massa. A gente sempre vê isso pensando com a tal história da maçã, que é o Sol atraindo a Terra. E isso não é estranho para nós. Nós vemos a Terra movendo-se em torno do Sol, o Sol movendo em torno da Terra. Ou se a gente pega alguma coisa e deixa cair, ela vai para a Terra. Então, que isso aqui é atraído, está lá em Aristóteles, de outra maneira, sem nenhuma equação. Mas o que o Newton falou foi que massa atrai massa. Toda massa atrai toda massa. Há coisa menos intuitiva do que essa. Essa cadeira está me atraindo. A mesa está atraindo a cadeira, mas a cadeira não se move. Então, anuladas as forças de gravitação são mínimas, porque as massas são pequenas e tem outras forças presentes, atrito. Mas é altamente misterioso. O Mário Schoenberg, um velho físico aqui, nós mais antigos, na glória, conhecemos muito, um físico sui generis, é interessadíssimo por arte, comunista, foi atingido pela Revolução de 64. Ele foi aluno do Acre, está dizendo o Dória. Ele dizia que o Newton se libertou da racionalidade cartesiana. O Descartes, para explicar o movimento planetário, voltou ao conceito de éter, que era uma invenção do Aristóteles para preencher o vácuo. E o Descartes admitia que o Sol arrastava um fluido imperceptível pelo éter que arrastava os planetas. Mas com isso é intuitivo. Porque a gente imagina uma bacia cheia d'água, uma bola de futebol no meio, umas bolas de ping-pong espalhadas, e vocês girando a bola de futebol, a água vai girar, as bolinhas vão todas juntas. Mas dava tudo errado. As velocidades dos planetas não coincidiam. Com a lei 1 sobre R2, a atração newtoniana, deu tudo certo. Mas a invenção da atração newtoniana, massa e transmassa, não é intuitiva. As equações de Maxwell, nós já falamos aqui, previam as ondas eletromagnéticas. O que eram as ondas eletromagnéticas? Antes do fóton, do Einstein, que já é do século XX. Eu estou falando do Maxwell no século XIX. As ondas eletromagnéticas eram um campo elétrico, um campo magnético andando por aí. O que é o campo elétrico e o campo magnético? Na ausência de massa, no vácuo, e sem massa havia um movimento e uma energia que era transportada. E isso levou
os físicos do século XIX a ressuscitarem o éter de novo. Seria o éter o portador das ondas eletromagnéticas. Com a teoria da relatividade restrita do Einstein, do século XX, o éter foi abandonado. Mas aí nós entramos até num trabalho que nós fizemos há pouco tempo, eu e uma ex-aluna minha aqui do HCTE, a Elaine, e a gente publicou um trabalho sobre a história do conceito de éter e a atualidade do conceito de éter. Você, em pesquisa bibliográfica, vai ver vários artigos de físicos, não de filósofos, ressuscitando o conceito de éter. E o próprio Einstein reconhecia que o éter que ele tinha abandonado era o éter luminífero. Mas a teoria da relatividade geral do Einstein, o espaço é deformado pela presença da massa. E por isso há essas trajetórias elípticas em torno do Sol. Não porque haja uma força, e sim porque o caminho natural dos planetas é elipse, que o espaço está deformado. Se o espaço está deformado pela massa, a sua curvatura é mudada no espaço Sol, espaço-tempo, esse espaço tem uma propriedade física. Espaço com propriedade física é éter. Como Newton também, havia o éter em Newton. A famosa experiência do balde do Newton, que ele enche um balde d'água e põe a girar e a água assim, encurva a superfície da água. Ele atribuía isso ao efeito do espaço absoluto sobre a água. Então, o espaço do Newton tinha uma propriedade física. Então, o conceito de éter é o vácuo quântico, o vácuo da teoria quântica dos campos. Ele é um vácuo extremamente cheio. Acontece uma porção de coisas no vácuo. Aparecem partículas em par, partículas de partículas, se aniquilam. Então, o éter continua rondando a física. Mas lá voltando à mecânica, a gravitação é um fenômeno muito estranho. É natural em certas situações, mas da maneira que o Newton formulou, e depois foi confirmada, com balanças de torção, que qualquer massa atrai qualquer massa, ela é muito pouco intuitiva, como as ondas eletromagnéticas se propagando no vácuo, sem massa, é muito pouco intuitivo. E mais ainda a mecânica quântica. A mecânica quântica coloca questões embaraçosas. Embora ela funcione perfeitamente bem do ponto de vista experimental e teórico, ela não tem nenhuma interpretação filosófica confortável. As coisas passam por dois lugares ao mesmo tempo, as coisas estão e não estão. A ideia da incerteza, a ideia do embaralhamento de partículas, que novamente resgata, de certo modo, a ação à distância, duas partículas que interagem, se afastam enormemente. O que aconteceu com uma influencia a outra, de uma maneira instantânea, sem tempo de propagação de nenhum sinal entre elas. Isso tudo é muito embaraçoso, o que levou o Einstein a refutar a mecânica quântica, em nome do realismo, em nome da localidade das interações. O Einstein considerava a mecânica quântica perfeita, funcionava, mas faltava alguma coisa para se poder explicá-la. Então, faltava a ela um fundamento filosófico. Deixa eu perguntar ao chefe. Karl Marx, pode falar. Então, é muito embaraçoso
A interpretação da física quântica, leva a situações muito longe da intuição. Mas ela funciona. Hoje, a física, que era o paradigma de ciência, tem dado resultados menos importantes que no seu passado recente. O bóson de Higgs não emociona. Uma partícula que se vê lá numa experiência que é um demônio, precisa de um acelerador que atravessa da França para a Suíça, e gastam dinheiro louco para dar lá um programa de computador enorme, e chega a essa conclusão que ali, por um tempo muito pequeno, existiu uma partícula que era prevista pela teoria. O bóson de Higgs vem na busca da unificação da física. A física seguiu o caminho da unificação desde Newton. Porque, como a gente falou, a física grega separava a física do céu da física da Terra. A mecânica newtoniana unifica. As equações de Newton são usadas para os movimentos dos planetas quando uma pedra atirada aqui, a mesma equação de Newton. Então, Newton unificou o céu com a Terra, com a teoria dele. O eletromagnetismo, como o nome está dizendo, unificou a eletricidade e o magnetismo. E também a óptica. Já no século XX, houve a unificação das chamadas teorias nucleares, forças nucleares fracas, com as eletromagnéticas. Força nuclear se divide em duas categorias. A forte, que é responsável pela coesão dos núcleos atômicos, a força que junta as partículas do núcleo. A fraca, que é responsável pela desintegração dos núcleos atômicos, como no caso da desintegração beta, que levou à descoberta do neutrino. Depois, as teorias de Gauge procuraram unificar também as interações fortes. Essas não foram completadas, mas se aproximou muito da unificação das forças nucleares fortes, fracas e eletromagnéticas. Embora a unificação verdadeira tenha sido entre as interações eletromagnéticas e as fracas. Mas rebelde a isso tudo continua sem solução a unificação da relatividade geral. A relatividade geral do Einstein não tem uma solução quântica julgada aceitável pelos físicos até hoje. Ela é completamente rebelde. As teorias que caminharam nesse sentido ganharam uma complexidade matemática considerável e nunca chegaram a um acordo final, um consenso. Não tem nenhum caminho traçado, no sentido que não há unificação da teoria da relatividade geral, que é a teoria, como eu falei aqui, contemporânea da gravitação, que substitui a gravitação, de fato, com a mecânica quântica. Existe uma boa unificação da teoria da relatividade restrita, que é a que trata de referenciais com velocidades constantes em relação ao outro, com a mecânica quântica, que é a teoria quântica dos campos. Funciona perfeitamente bem. Mas a teoria da realidade geral, não.
não se conseguiu fazer. E agora apareceram resultados surpreendentes que foram interpretados como a energia escura e a matéria escura, que seria a maior parte da matéria do universo, para explicar o comportamento das galáxias, a rotação das galáxias. É necessário muito mais massa do que se conhece no universo. E para explicar a aceleração do afastamento dos corpos das galáxias, é preciso uma energia que seria também não observada até então, que seria uma espécie de gravidade ao contrário. Porque a gravidade só é atrativa. E para você explicar a aceleração do movimento das galáxias, você teria que ter uma força repulsiva. Isto se tornou polêmico, é assunto de divulgação científica, do Scientific American, todos prestaram atenção nisso. Mas a física está longe das realizações, por exemplo, do período do início do século XX, quando houve o advento da relatividade e da mecânica quântica. E também aí há as consequências filosóficas. O mundo, no início do século XX, tinha um modelo popularizado, de certo modo, no campo dos físicos mesmo, em que havia os tijolinhos constituintes do universo. Você tinha um próton, um nêutron, nunca próton com nêutron, tem os núcleos atômicos, os elétrons em torno dos núcleos atômicos. É bem verdade que com a mecânica quântica, o elétron baratinado, ele não tem uma órbita definida, tem uma órbita provável, mas ele segue, em princípio, tem certeza. Havia o fóton, inventado pelo Einstein, que virou a partícula das ondas eletromagnéticas, bem confortável. Mas logo em seguida começaram descobertas de outras partículas, para o que contribuiu, inclusive, em particular, um físico brasileiro, que era o símbolo do físico brasileiro da década de 50, 60, que é o César Lattes, Meson Pi. Mas atrás do Meson Pi vieram muitas partículas. Logo, o tamanho da tabela de partículas, tão variadas elas eram, ultrapassava a tabela periódica, datada do século XIX. Então, para explicar a tabela periódica, você precisava de tanta partícula, todas de vida muito curta. Quer dizer, virou uma esculhambação, né? Que deu, acima de tudo, um esculhambado, uma bagunça total. E isso era muito desagradável, o que levou a se procurar o constituinte do constituinte, né? O quark. O quark seria o constituinte do próton e do nêutron. Além disso, havia os leptons, que eram partículas como elétrons, neutrinos. Então, o mundo seria feito de quark e de lepton. Tentou-se depois a teoria das cordas, em que, ao invés de partículas pontiformes, o constituinte da matéria seria como umas cobrinhas pequenininhas, uma coisa com uma extensão linear. E se tentou fazer um mundo em que tudo é constituído de cordas, inclusive os leptons. Mas isso não deu resultados satisfatórios. A teoria não ficou constituída de uma forma convincente. Então, a gente coloca hoje, existe em quark, o quark vai ser o novo calórico que pode ser abandonado, o quark é realmente o constituinte. São coisas
sem uma resposta clara. Um problema que esses livros que eu trata, e que é também contemporâneo, é um problema da mente, que atraiu muitos alunos lá que vieram trabalhar. A mente é um negócio esquisito. A mente não é o cérebro. Não há dúvida que há uma relação entre o cérebro e a mente. Você pode até, talvez, ver a mente como uma função do cérebro. Mas é muito esquisito a mente. Dada uma explicação, a mente é uma tarefa ainda em aberto, que envolve profunda interdisciplinaridade. Médicos, neurologistas, biólogos e até os físicos. Você não deverá um físico muito bem sucedido na teoria da relatividade geral, chamado Penrose, que há uns 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, Não, da década de 80. década de 80, Não, da década de 89. vamos arredondar para 90, é 20 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás. Português. Ele escreveu um livro, logo seguido do segundo, polemizando o primeiro. Esse segundo chama-se Shadows of the Mind. O primeiro eu não me lembro o nome agora. Mente Nova do Rei no Brasil. Foi traduzido. E ele fez um modelo quântico da mente. Ele admitiu que a mente funciona, a maneira de entender a mente é usar a mecânica quântica. Ele fez isso um pouco de sacanagem. Para brincar um pouco. Mas usando bastante fundamento lógico. Ele é um exímio escritor de divulgação científica muito profundo. No livro de divulgação científica dele, quase ninguém entende nada, porque ele mobiliza muito conhecimento. Ele é um matemático exímio, um cara de relatividade geral, é um cara premiado, e já de certa idade se deu a esse esporte de tentar explicar a mente da maneira mais inusitada. Não é o único que usa a mecânica quântica para a mente, mas é o que foi mais fundo. Ele tem um antecessor ilustre, que é o Schrödinger. O Schrödinger, que é um dos fundadores da mecânica quântica, formulador da equação que tem o seu nome, a equação de Schrödinger, que é considerada a equação fundamental da mecânica quântica. O Schrödinger escreveu um livro, meio de sacanagem também, chamado O que é Vida? Lá pela década de 50, em que ele especula sobre como é que a vida teria surgido e como ela se relaciona com o mundo físico. Antes do DNA. É um livrinho de divulgação, não é um tratado. Mas ele ofendeu os biólogos revoltados até hoje com o que é vida. Como é que esse cara se mete no meu campo? Porque as ciências são muito setorizadas, né? Cada um entende de uma coisa. E quase ninguém entende das outras coisas. Esse é um dos problemas sérios da ciência. A compartimentação. Cada um olha para uma coisa. O Schrödinger fez esse livro sobre o que é vida. E que para alguns continha lá uma espécie de previsão do DNA. Recebeu o nome, a ordem vinda do caos e a ordem vinda da ordem. E o Penrose fez isso no fim do século XX com a mente.